Imagine um império poderoso, dono dos mares, vencedor de uma grande guerra mundial. Agora imagine 13 colônias distantes, espalhadas pela costa da América do Norte, dizendo a esse império: vocês não podem governar nossas vidas sem o nosso consentimento. Essa é a história da Revolução Americana. Mas ela não foi apenas uma guerra contra impostos. Foi uma disputa sobre poder, liberdade, representação política e o direito de um povo romper com seu rei. E, como toda grande revolução, ela também carregou profundas contradições. Porque os mesmos homens que proclamaram liberdade ainda viviam em uma sociedade marcada pela escravidão, pela exclusão das mulheres e pela expansão sobre terras indígenas. Hoje, vamos entender como uma crise colonial se transformou na independência dos Estados Unidos. Tudo começa depois da Guerra dos 7 Anos. A Grã-Bretanha venceu a França e se tornou a grande potência da América do Norte. Mas essa vitória teve um preço altíssimo, dívidas enormes. O massacre de Boston aumentou a revolta popular. Depois, veio o famoso Boston Tea Party, quando colonos lançaram carregamentos de chá ao mar em protesto contra a política britânica. A resposta de Londres foi dura: punições, fechamento do porto de Boston e mais controle sobre Massachusetts. Essas medidas ficaram conhecidas pelos colonos como leis intoleráveis. A partir daí, o conflito deixou de ser uma discussão sobre impostos. Passou a ser uma pergunta muito mais grave: quem tem autoridade sobre a América? O rei e o parlamento britânico? Ou os próprios colonos, reunidos em seus congressos e assembleias? Em abril de 1775, em Lexington e Concord, vieram os primeiros tiros. A rebelião agora era guerra. No início, nem todos queriam independência total. Muitos colonos ainda se viam como britânicos lutando por seus direitos tradicionais. Mas a guerra mudou tudo. Em 1776, o panfleto Common Sense, de Thomas Paine, defendeu uma ideia radical: a América não precisava de um rei. Pouco depois, o Congresso Continental aprovou a Declaração de Independência. O documento afirmava que todos os homens foram criados iguais, dotados de direitos inalienáveis, como vida, liberdade e busca da felicidade. Era uma afirmação poderosa. A autoridade política não vinha mais do rei. Vinha do consentimento dos governados. Se um governo se tornasse tirânico, o povo teria o direito de alterá-lo ou aboli-lo. Nascia uma nova linguagem política para o mundo moderno. Mas havia uma sombra nessa promessa. Milhões de pessoas escravizadas não participavam dessa liberdade. Mulheres não votavam. Povos indígenas eram vistos como obstáculos à expansão. A Revolução proclamava um ideal universal, mas ainda não o realizava plenamente. Militarmente, os americanos pareciam condenados. A Grã-Bretanha tinha marinha, dinheiro, soldados profissionais e experiência imperial. Os rebeldes tinham milícias, recursos escassos e muitas divisões internas. George Washington assumiu o comando do exército continental, mas enfrentou derrotas, fome, deserções e falta de suprimentos. Em 1776, a causa americana quase desmoronou. Então veio uma cena que se tornaria lendária: Washington atravessando o rio Delaware em uma noite gelada de Natal. O ataque surpresa em Trenton não venceu a guerra, mas salvou a moral revolucionária. Ainda assim, os americanos precisavam de algo maior. Precisavam provar ao mundo que podiam derrotar o exército britânico. Essa prova veio em Saratoga, em 1767. A vitória americana convenceu a França de que a rebelião tinha chances reais. E quando a França entrou na guerra, tudo mudou. Com o apoio francês, os americanos ganharam dinheiro, armas, soldados, navios e reconhecimento diplomático. A guerra deixou de ser apenas um conflito colonial. Tornou-se uma guerra global contra a Grã-Bretanha. França, Espanha e Países Baixos pressionaram os britânicos em diferentes frentes. A marinha francesa foi decisiva. E em 1781, em Yorktown, as forças britânicas de Lord Cornwallis ficaram cercadas por tropas americanas e francesas. Sem saída, Cornwallis se rendeu. A guerra ainda levaria tempo para terminar oficialmente, mas o destino já estava decidido.
Em 1783, o Tratado de Paris reconheceu a independência dos Estados Unidos. As 13 colônias haviam vencido o maior império do mundo. A Revolução Americana criou uma nova república baseada em Constituição escrita, representação política e governo limitado. Mas o primeiro modelo, os artigos da Confederação, era frágil demais. O governo central tinha pouco poder, não podia arrecadar impostos de forma eficiente e dependia muito dos estados. Por isso, em 1787, veio a Constituição dos Estados Unidos, criando uma estrutura federal mais forte. O impacto foi imenso. A Revolução Americana inspirou movimentos políticos em várias partes do mundo. Ela mostrou que um povo podia romper com uma monarquia imperial e fundar uma república moderna. Mas também deixou perguntas difíceis. Liberdade para quem? Igualdade para quem? Independência à custa de quem? Para os colonos patriotas, foi o nascimento de uma nação. Para muitos lealistas, foi uma guerra civil perdida. Para povos indígenas, significou avanço da pressão territorial. Para os escravizados, a promessa de liberdade ainda ficaria incompleta por muitas gerações. A Revolução Americana não foi uma história simples de mocinhos contra vilões. Foi uma revolução grandiosa, contraditória e decisiva. Ela criou os Estados Unidos, mudou a política moderna e lançou ao mundo uma ideia poderosa. Nenhum governo é legítimo sem o consentimento dos governados. Mas também deixou uma advertência. Proclamar liberdade é apenas o começo. O verdadeiro desafio é estendê-la a todos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta de história, guerra e geopolítica.